sono. Com sono? Então eu vou te dar um chazinho pra tu te esquentar, pra gente conversar, pra gente gravar. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do VidaCast. Esse quadro onde eu e o Rico conversamos um pouquinho sobre nossa vida. Ou como tentamos vivê-la de maneira mais livre, leve e solta. Se é que a gente consegue. Estamos tentando, né? Já tá no terceiro episódio, então tá dando certo. O assunto do episódio de hoje vai ser carreira. Porque, além de ter sido uma sugestão, que veio também aí nos comentários, acho que foi uma coisa que impactou bastante as nossas vidas, né? E provocou de diferentes maneiras mudanças na tua carreira e mudanças na minha carreira. E a gente vai compartilhar hoje aqui com vocês um pouco de, enfim, como é que a gente fez, como é que a gente faz para fazer esse processo de transição de carreiras, certo? Deixa eu começar até compartilhando aqui uma informação com vocês. Olha só que legal. A geração Z, que são aqueles nascidos entre 95 e 2010... Ah, eu nunca sei quando é. Não tô dizendo, 95 Sim, a 2010. legal, ótimo. A expectativa é que eles terão diversas carreiras ao longo da vida. Então, né? 2 professores da Universidade Britânica London Business School, Andrew Scott e Linda Gratton, tá? Prevêem que os trabalhadores pós-modernos devem ter de 4 a 6 carreiras ao longo da vida. Pode ser divertido, pode ser estressante. Então, eu acho que é um pouco do que a gente vai começar a contextualizar um pouco aí, porque definitivamente o mundo do trabalho mudou muito nas últimas gerações. Nos últimos 3 anos, pós aí pandemia, também tivemos impactos. E eu gostaria que a gente começasse contextualizando um pouco as nossas transições, né? No vídeo do segundo episódio, que a gente falou sobre durezas e levezas, o Ricardo contextualizou a nossa mudança para cá, e aí quem está nos acompanhando já está sabendo um pouco mais da nossa história, de que nós viemos aqui para os Estados Unidos em função de uma oportunidade profissional que ele recebeu também, né? Então essa parte assim, vamos pular, né? Não precisa contextualizar nesse sentido, mas isso impactou ainda que tu não tenha saído da tua área de origem, né? Isso impactou. Tu considera que tenha sido uma transição de carreira o que tu fez? Deixa eu começar perguntando isso. Transição de carreira? Não, eu acho que foi uma evolução de carreira. Sabe? Depende do que tu acha que é transição. Pois é, por isso que eu trouxe a pergunta também, assim. Será que uma transição de carreira necessariamente Então, deixar de fazer o que tu fazia pra fazer uma coisa completamente diferente? Boa pergunta. Não sei. Né? Eu acho que não necessariamente. Eu considero, por exemplo, que eu que eu fiz uma transição de carreira. Eu não saí completamente da área, não, sei lá, sabe? Eu não deixei de fazer completamente, mas eu estou fazendo o que eu fazia de um jeito bastante diferente, né? Talvez tu tenha saído menos da questão do contexto técnico do qual tu fazia. Mas foi uma mudança de carreira, foi uma internacionalização de carreira o que tu fez. E assim, a carreira ao longo dos anos, ela sofreu uma transição, mesmo sendo dentro da área da ciência da computação. É pra entrar nessa história? Já é pra falar sobre isso, assim? Tu quer falar um pouco da tua jornada? Da tua carreira? Acho que pode ser. Tá. Podemos falar? Ok. Tu fala e eu falo também, acho que até para as pessoas entenderem um pouco dos nossos processos. Resumidamente, né? Porque aí já se vão mais de 20 anos. Não. E assim, cara... Tu é guri, tu não sabe o que tu quer fazer, o que tu quer, qual é a profissão que tu vai ter, né? E eu ainda sou do mindset daquela turma que era assim, cara, estuda, pega uma profissão e segue lá. Não sai daquela profissão. Não perde tempo, tu tem que sair do colégio, entrar na faculdade, sair da faculdade, conseguir um emprego e vai, né? É legal, vou querer entrar nisso depois também. Então, esse é um mindset que leva para um caminho, mas não é a única opção, não é a única opção de carreira. Mas foi o mindset que tu aprendeu. Exato. E que foi o mindset que eu aprendi também. É isso que dá certo, é o que os pais passam pros filhos. E que a gente vai reproduzindo e repetindo esse modelo que a gente observou a vida inteira. Legal.
né? Então eu comecei assim... Mas dentro da tua história, da tua trajetória profissional, tu não teve, assim, um rompimento com a tua formação de origem. Não. Então, nenhum de nós dois teve, né? Porque isso também pode ter que, né? Podem ser experiências de vida de pessoas que digam, olha, eu saí de ciências para computação para, sei lá, para culinária, fiz gastronomia, eu me especializei como chefe de cozinha, e aí tu faz um outro modelo de transição. Não, eu sou teimoso que nem mula. Eu fiquei no... Tu ficou. Não, mas eu também fiquei. Eu não sei se isso é por teimosia, porque eu acho que de uma certa forma é uma área que tu te identifica, tu gosta, e tu te explora de diferentes formas dentro dessa área. Mas eu saí da graduação e disse assim, cara, eu não quero nunca mais ver esse negócio na minha frente. E aí, 2 anos depois eu tava fazendo mestrado. Entendeu? E aí você tira a sua conclusão. Exato. Eu também fiz o meu processo de formação da forma mais tradicional, clássica, né? Que é fazer a escolha de um curso para fazer a faculdade, ter aquele dilema dos 16, 17 anos de escolher um curso, ir para aquele curso achando que tu vai fazer isso e descobrir que tem um mundo de coisas possíveis para fazer lá dentro, e aí sair mais na dúvida do que na certeza, escolher uma área e me especializar e começar a trabalhar e investir naquela área que naquele pedacinho que tu escolheu. Quando nós viemos pra cá, eu vim com o mindset de que passado um tempo, porque tinha um processo aí de autorização de trabalho, que passado um tempo, quando eu recebesse essa autorização, eu voltaria para o RH, para uma empresa, para fazer gestão de pessoas. E o que mudou para mim foi que vindo para cá, um outro estilo de vida, um outro contexto, uma outra realidade, outras necessidades e prioridades familiares também que se construíram nesse período, eu fiz pensar, tipo, eu não quero voltar para aquilo. Eu não quero voltar a fazer o que eu fazia, eu não quero voltar para dentro de uma empresa. Eu tive também a minha última experiência profissional antes de vir para o Brasil, foi bem estressante e desgostosa, né? Então acho que eu peguei ali também uma coisa do tipo, cara, isso aqui não tá me fazendo feliz. E eu entrei numa crise. E eu acho que isso aí foram coisas... Aí as nossas histórias, elas ficam um pouco diferentes nesse período. Nesse ponto, não nesse período. Porque tu veio com uma linha, com uma perspectiva profissional. Que aí a gente vai falar aqui dos teus receios, dos desafios para superar isso, que eu acho que é super pertinente. E eu fiz um processo de não sei. O que eu faço agora? Né? Para onde eu vou? O que vai ser de mim? Que é um outro processo também com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas descobertas. E eu acho que o bacana é a gente... Claro, no nosso caso teve um contexto da mudança de país, mas transição de carreira é uma coisa que... Eu trouxe essa informação inicial justamente para dizer que, cara, todo mundo em algum momento da vida vai passar por algum tipo de transição de carreira. E se tu é de uma geração mais nova aí, que já tem os seus 20 e poucos anos, mais ainda chance, porque a perspectiva é que tu vai ter de 4 a 6 carreiras ao longo da tua vida. Então assim, a gente vem e a gente fica meio que numa geração do meio, sabe? Porque assim, os nossos pais fizeram uma carreira tradicional que era 20 anos dentro de uma mesma empresa, né? 20 anos é pouco. Né? Mas assim, tipo, se aposenta lá, faz uma vida dentro de uma empresa. Nós já somos de uma geração que mudar de trabalho, mudar de empresa não é uma coisa tão escandalosa, você sabe? Não é incomum. E agora vem uma geração que é não só mudar de trabalho, mas mudar o que tá fazendo ao longo da vida. E essa é uma quebra de mindset super forte, né? Enfim, perdi minha linha de raciocínio. Não, mas eu vejo isso muito acontecendo, assim, as pessoas fazendo evoluções, sabe? Tipo assim, cara, eu tô nessa área e eu vou explorar um pouco dessa área e depois eu faço uma certa transição. Isso tem acontecido muito com um atleta, né? Tipo assim, o cara, sei lá, 50 anos atrás, o cara era jogador de futebol, terminava jogador de futebol, né? E depois aconteceu, tipo, cara... O Pelé lá foi ser comentarista da Copa. Sim. Né? Então... Sim, tu te reinventa de diferentes formas. Isso. Então o pessoal virando, sei lá, comentarista, virando streamer, criando podcast, né? Ou então fazendo, tipo assim... eu faço treinamento, sabe? E até atividades que até bem pouco tempo atrás que eu digo aí nem 20 anos, nem existiam, né? Dentro desses nossos processos, qual foi, tu acha, o sinal pra ti que tu tava desejando fazer uma mudança na tua carreira?
Quais foram os sinais que tu foi dizendo assim, cara, alguma coisa eu quero mexer aqui? Tá, seja no teu caso era pensar em internacionalização, mas que sinais foram esses que tu foi percebendo? Eu acho que tem que ver tanta coisa com objetivo de vida, com o trabalho que tu tá executando, aonde que tu quer chegar. Assim, coisas que eu pensei na história da internacionalização, né? É ter a experiência fora, né? Que eu acho que, independente de ficar fora ou voltar pro Brasil, é valorizado isso, né? De tu ter sido exposto a outras culturas, tu falar outra língua, né? Ter um domínio presente da língua, saber fazer esse tipo de comunicação e facilitação num outro idioma. Acho que esse é um aspecto. E voltando pro Brasil, tu é um profissional valorizado. Ponto. Tá? Esse é uma parte. A outra é dentro de Porto Alegre, onde a gente morava, né? Tem um parque tecnológico da universidade que tem algumas empresas de tecnologia, né? Só que era bem restrito. Assim, cara, eu vou trabalhar em Porto Alegre, eu vou acabar trabalhando na área de tecnologia, na Dell, na HP, agora tem Instituto Eldorado, né? E outras empresas pequenas e médias que tinha por lá, mas não tem assim uma super variedade. Tem a ADP também, que é outra empresa, sendo mas mais assim restrito, é um escopo menor, tu via né? que as suas possibilidades naquilo ali já estavam meio saturadas, porque pelas grandes da época tu já tinha passado. Exato, né? Então, assim, e elas trabalhavam com mais ou menos a mesma coisa. Eu construo software para dentro da minha empresa, né? Até era divertido a HP porque tinha toda aquela parte de pesquisa e desenvolvimento, mais do que outras empresas que dizem que tem pesquisa e desenvolvimento e na verdade não fazem, né? Então, assim, tinha uma gama sortida de coisas dentro da HP. Mas, assim, no geral, dando um zoom alto na coisa, não tinha tanto assim, tanta variedade. Tá, então isso foi um sinal que tu começou a sentir, assim, tipo assim, pra onde que eu tô indo dentro das minhas opções? Eu quero coisas que talvez não estejam aqui. Vou ter que olhar onde elas estão. Interessante, esse foi um sinal pra ti. E uma coisa legal também foi que tu disse assim, tem elementos de qualidade de vida, de questão do que eu quero pra minha vida pessoal, tá casando com o que a minha vida, o caminho que eu tô levando pra minha vida profissional. E por que eu acho interessante isso? Isso foi um aspecto pra mim, no meu processo, muito forte, e que é uma coisa que hoje em dia é conversada e vem pra mesa com muito mais naturalidade do que também há anos atrás, onde se tinha aquele estigma, ou aquela, né, tola de dizer, não, a minha vida profissional e a minha vida pessoal não se misturam. Como não se misturam? Se misturam absurdamente, é óbvio. Né? Mas isso é claro como água. E agora, hoje em dia, acho que as pessoas estão trazendo isso mais assim, tipo, não, esse estilo de trabalho compromete certas áreas na minha vida que eu não quero comprometer. Não, e eu faço as minhas escolhas baseado nisso. Tipo, né? Não tem certo e errado. Né? E expor... Não, mas é porque se a gente for uma geração pra trás, talvez na geração Claro, dos era pais, muito mais julgado. Era muito mais julgado e a coisa assim, não, mas o trabalho é o trabalho e tu vai ter que sacrificar a tua vida e tu vai ter que abdicar de coisas, o tempo com a tua família, a tua qualidade de vida, se é isso que tu quer fazer, sei lá. E hoje as coisas já são mais questionadas, não, eu não tenho o quê, porque, ou sei lá, porque eu tenho mais variedade, mais opções, ou porque eu tenho mais condições também de dizer, não, as coisas não são excludentes. No meu processo, teve muito esse impacto de, olha, hoje a minha vida, morando fora, com 2 crianças, sem um suporte social, me imaginar fazendo um trabalho como eu fazia, de segunda a sexta, tendo hora pra começar e não tendo hora pra terminar, fazendo plantão de final de semana, que era o que eu fazia também. Eu comecei a pensar assim, é inviável pro meu contexto atual. É um sacrifício que eu não tô disposta a pagar. E eu cheguei a fazer, não sei se tu lembra, né? Óbvio que tu lembra, mas eu cheguei a fazer um curso de preparação de certificação de RH. Dizer, eu lembro, sim. Eu vou estudar para me recolocar aqui no mercado, porque também existem outros modelos e empresas que trabalham de jeito diferente. Mas quando eu voltei a entrar em contato com aquela atividade, eu comecei a pensar, mas eu não quero mais fazer isso. Eu não gosto mais disso. Não quero mais essa atividade. Eu não quero mais fazer o que eu fazia. Nem uma questão de fazer diferente. Eu não quero isso.
E para mim isso foi uma grande crise, né? Porque até tem uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia do azulejo. Né? Então, assim, quando tu começa, e trazendo para o contexto profissional, quando tu começa a construir a tua carreira lá, né, no início, quando tá escolhendo o que tu quer fazer, a gente vai formatando o nosso azulejo, né, com a tua formação, com as tuas experiências, aí tu vai pincelando e tu vai dando uma forma. E eu acho que, invariavelmente, todo mundo, em algum ponto da sua trajetória profissional, esse azulejo vai cair, vai quebrar, vai se estraçalhar. E foi o que aconteceu comigo. Nesse ponto da minha mudança foi o que aconteceu. E eu olhava para aquele monte de caco do azulejo e eu pensava assim, será que eu vou ter que botar fora tudo o que eu preparei profissionalmente, com tudo que eu me capacitei, com tudo que eu construí? Eu vou ter que jogar no lixo e começar do zero alguma coisa? E talvez esse seja, quando as pessoas também me procuram para falar de transição de carreira, esse é um pânico muitas vezes das pessoas que impedem elas de fazer essa virada de chave, que é dizer assim, tá, mas eu vou ter que botar fora tudo que eu fiz? Eu vou ter que ignorar toda essa minha experiência, todo esse meu conhecimento? Até que eu acho que a grande virada é tu dizer, não, tu não tá botando fora. Só que tu não vai ter mais aquele azulejinho do jeito que tu estava acostumado a lidar. Porque, trazendo um pouco pra tua realidade, tu tava dentro de uma zona de conforto, e não aqui de uma forma pejorativa. Tu já sabia como as coisas funcionavam, tu já sabia como é que essas empresas, as pessoas que estavam ali, tu já tinha um networking, né? Tu já tinha uma rede de relacionamentos, então óbvio que isso fica confortável, né? E quando quebra esse azulejo, te tira disso. E o grande ponto dessa metáfora é entender que cada pedacinho, em vez de tu ter um azulejo, tu passa a ter um mosaico, e o mosaico tu monta do jeito que tu quer. Tu usa as mesmas peças. Tu usa os teus conhecimentos, tu usa as tuas habilidades, tu usa o teu know-how. Mas tu começa a juntar elas para dar uma nova forma, um novo formato, que vai ter muito mais sentido pro teu momento. Eu adoro essa analogia. Eu vejo assim, tipo... Cara, todas as experiências... Eu tava tendo uma conversa profissional agora recentemente, né? Era uma festa de aniversário, a gente tava falando disso. Todos os conhecimentos que a gente tem, cara, invariavelmente eles não são excludentes, eles são complementares. Então, ao invés de ter caixas, cara, é uma sopa. É tudo misturado e tem um menu ali, tu escolhe as coisas que tu quer botar dentro da tua sopa. Então, tudo ajuda. Todas as experiências de vida que tu teve, de alguma forma elas vão te ajudar, né? Seja em comunicação, seja em técnica, alguma coisa tu aproveita. E, bom, aí a gente falou um pouquinho aqui dos sinais, né? Que tu trouxesse, que eu complementei. E quais tu acha que foram pra ti, ou como tu fez na ocasião pra superar os teus medos e incertezas dentro desse processo de mudança de carreira que tu passou, que são inevitáveis? Coisas que, assim, vêm pra cabeça direto, assim. Compartilhar, conversar com as pessoas sobre isso, né? Então, assim, quem tá próximo de ti, família, amigos, né? Quem quer fazer terapia, faz terapia. Outros profissionais que tenham feito esse processo. Exato, né? claro. Outras pessoas, né? Mentorias, mentores, achar alguém que fez aquilo e compartilhar a tua experiência com essa pessoa. Tu já tá meio que respondendo aí. Então tá. Mas é que tu trouxe ajudar a falar. Então, eu acho que o primeiro nível de suporte é isso, assim, as pessoas que tu conhece, né? E simplesmente compartilhar. Aí depois, uma evolução disso é quem teve a mesma experiência e... Seja qual for a carreira que tu tá indo, se é dentro de uma empresa ou não, eu realmente acho que a mentoria ou o coaching, ele ajuda bastante. Aí ficou o link aqui na descrição do vídeo pro serviço oferecido. Então assim, por exemplo, quando eu tava na HP, né, eu sempre recorri pro meu superior para conversar, para ter trocas, né? E virou uma pessoa bem próxima a minha, o Carlos Pereira, que era uma pessoa que tinha muita troca. E eu adotei isso para minha carreira. Cara, sempre que eu fizer uma transição, eu vou estabelecer um link com as pessoas que estão ao meu redor, não precisa ser o teu superior, tá? Mas é 360, mas o superior, ele, a priori, vai ter uma experiência, vai ter uma visão de como que as coisas
se apresentam e como que tu pode performar naquele ambiente. E aí, dentro da Riot, eu encontrei primeiro o Zack e depois o Niraj, que foram pessoas que me ajudaram pra caramba nesse processo de ter mais segurança, de te dar o feedback do tipo assim, cara, vai por aqui, vai por ali, isso aqui tu tá fazendo certo, continua assim, essa outra área aqui não tá legal, né? Então, mas nada disso acontece se não fizer que nem tu disse, der o primeiro passo. E aí eu vejo o ponto do... Assim, eu não tenho como descrever de outra forma a não ser força bruta. Que é tipo assim, cara, tá difícil. Tu queria que fosse fácil? Vai, toca a ficha, né? Mas eu tô sofrendo, tá ruim, eu não tô gostando, eu quero desistir. Assim tu correr uma maratona, tu te preparar pra uma maratona. Cara, tu tem que experimentar, tu tem que treinar, tu tem que te expor e tu tem que progredir. A musculação, maratona, trabalho. Então eu chamo isso de força bruta. Vai lá, faz e te desenvolve. Uma outra coisa que me ocorreu enquanto tu estava falando, que eu acho que também acho que é muito importante, ajuda nessa questão, é tu também não querer esconder as tuas fragilidades. Não te ajuda em nada. Porque isso eu acho que às vezes as pessoas que dizem assim, não, mas não mostra onde que é difícil, ou não mostra o que é mais complicado pra ti. Cara, tem que mostrar, porque e tem que mostrar no sentido assim, não de se expor e se jogar no abismo, mas quando tu trouxe o exemplo, por exemplo, do Zack e do Niraj, que te ajudaram muito na Riot, e eu me lembro muito, olhando de fora aí como tua parceira, que talvez até, ouso dizer, e tu me confirma, mas talvez pra ti as tuas dificuldades maiores não foram nem uma questão técnica, né? Mas muito das questões culturais, muito das questões de estilos de trabalho, como que as pessoas interagem, como que elas se relacionam no trabalho, que muda significativamente. E de muitas vezes tu recebeu alguns feedbacks, assim, que foram importantes no estilo, até no estilo de comunicação, de como fazer o approach com as pessoas, sabe? Não adianta querer ficar escondendo uma coisa que é difícil pra ti. Dizer, cara, tá, mas então tá, eu tenho que ir mais direto ao ponto. É uma dificuldade que eu tenho, me ajuda, me mostra um jeito de fazer diferente do que eu faço. Se tu não consegue expor as tuas dificuldades ou as tuas vulnerabilidades... E conversar abertamente sobre isso. Também fica difícil, porque tu tá tentando omitir, esconder um problema que tá posto na mesa, que tá te comprometendo, que tá te dificultando, que te dá mais medo, mais insegurança por tu não querer dizer, olha, isso aqui pra mim é difícil. E as pessoas, elas estão lá pra te ajudar. Elas estão lá pra te ajudar. E aí, voltando pro ponto da tua pergunta, expor e conversar e pedir mentoria, pedir feedback, isso te ajuda a superar as tuas inseguranças. Exatamente, legal. Pra mim, dentro do meu processo, até hoje, e uma vez que eu encontrei na mentoria um modelo de trabalho que eu juntei a minha experiência profissional prévia, em que eu juntei com a minha experiência de vida nessa mudança, e que eu disse, poxa, eu comecei a ver o quanto para outras pessoas esses processos de mudança de vida e de carreira são muitas vezes bloqueadoras, impedem e acabam comprometendo e gerando inúmeros outros problemas. E aí eu disse, poxa, isso aqui faz muito sentido para minha vida hoje. Faz muito sentido para pro que eu quero fazer. E me dá e une a questão profissional e pessoal, que era um conflito que eu estava tendo. Mas para mim, o mais difícil nesse processo, e é uma coisa que eu tenho dificuldade até hoje, e que talvez seja o maior desafio para mim, é justamente a questão do mindset do empreendedorismo. Porque é o que a gente falou lá no início do vídeo, né? Nós viemos de um modelo de relação de trabalho extremamente clássica. Sim. Eu não tenho ninguém na minha família que empreendeu, que é um empreendedor. Sabe? O meu pai foi funcionário público, a minha mãe foi professora, assalariados fizeram as suas carreiras dentro do modelo mais clássico e tradicional. Grande parte da minha família também. Mulheres professoras, homens funcionários públicos, blá, blá, blá. Mas assim, não aquele mindset do empreendedorismo. Vou criar algo novo. Vou criar algo novo que traz um monte de risco, que traz um monte de incerteza, que traz um monte de exposição. E quando eu resolvo dizer, tá, eu quero trabalhar com mentoria, mas eu preciso me apresentar, eu preciso arriscar, eu preciso entender isso como um empreendimento. E como é difícil fazer essa mudança de mindset também.
sabe? Pra mim é o maior desse meu processo, é essa mudança de mindset, porque aí os medos e as incertezas deste modelo que é diferente de trabalho. E para várias pessoas, isso é um problema porque entra junto o aspecto financeiro. Claro. Que é do tipo assim, cara, olha só, eu pego um trabalho, eu ganho o meu salário no fim do mês. Né? Eu trabalho 30 dias, exato, eu trabalho 30 dias, eu ganho o meu salário no fim do mês. Eu fico doente, eu ganho o meu salário no fim do mês. Eu saio de férias, eu ganho o salário no fim do mês. Tá? E tipo assim, quando tu vai empreender, tem vários fatores que, tipo assim, amanhã, comecei o empreendimento amanhã, tu não vai ganhar no fim do mês. Ou tu vai ganhar um valor menor do que o que tu gostaria no fim do mês. Legal. Esse é o risco. A oportunidade é, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, tu tá ganhando mais do que tu ganharia quando trabalhando como empregado. Tu tá dando um direcionamento que é unicamente teu. E tu não fica sujeito a fatores externos, que é a performance da empresa, é o teu chefe, é as novas diretrizes. Quem define essas coisas no empreendedorismo é tu mesmo. Só que começar e dar o primeiro passo, ele é paralisante também por essas questões financeiras e táticas. Tipo assim, cara, como é que eu vou operacionalizar isso? Como é que eu vou vender isso? Quem é que eu preciso para me auxiliar? E sustentar e manter essa ideia. Eu diria hoje que mais, para mim, na minha experiência pessoal, mais difícil do que dar o primeiro passo tá sendo sustentar essa ideia. Porque assim, o número de nãos, o número de falhas, o número de frustrações é inúmeras vezes maior do que as coisas que muitas vezes são bem sucedidas. Tu tem esse colchão da empresa, né? Quando tu é assalariado. Exatamente. Então, assim, tem os prós e contras. Pra mim, esse é o desafio constante de superar os medos e as incertezas. E às vezes, né? Às vezes a gente derruba aí. Ontem mesmo tava eu aqui me lamuriando com o Ricardo, com as minhas frustrações desse processo. Então, assim, não é linear. Exato. Esse é o ponto que eu quero chegar, assim, também. A superação de medos e incertezas não é uma coisa assim, tipo, superei, nunca mais. É cíclico, né? Porque lá, há 3 anos atrás, 5 anos atrás, olha só já, né? 5 anos atrás, quando nós chegamos nos Estados Unidos, tu precisou superar certos medos e incertezas. Aí depois, teve um momento que tu disse, poxa, Riot não tá mais atendendo as minhas expectativas profissionais, vou mudar de trabalho. Mas vou mudar de trabalho dentro de um novo país, onde eu vou ter que fazer um processo seletivo pela primeira vez num novo país, buscar... Então, assim, ali já foram outros medos e incertezas. Né? E aí tu entra num outro ambiente que ninguém te conhece, tu tem que te provar de novo, tarará, né? Então é cíclico. Quanto mais tu exercita isso, mais força, né? Não física, mas mental, tu desenvolve para enfrentar esses desafios de formas repetidas. Porque ele é cíclico. E olhando esse contexto, quais tu acha que foram as habilidades, assim, olhando para ti mesmo, assim, tipo, poxa, eu acho que isso aqui é uma coisa que é uma força minha e é uma coisa que me ajudou muito nesse processo de mudança de carreira. Eu acho que a questão da resiliência, né? Que eu volto pra força bruta. Tipo assim, cara, olha, isso vai passar, ele é sazonal, ele é cíclico, vai passar. Não é pra sempre. Né? Então, tipo assim, cara, força bruta, toca a ficha e vai. A outra, eu acho que tem a ver com autoconhecimento. Então, às vezes a gente tá tão pego dentro do momento que a gente não se questiona, não faz aquele zoom out que eu falei, e olha a perspectiva, olha o cenário, o que tá acontecendo, quem tu é, o que tu quer, quais são as tuas fortalezas, quais são as tuas oportunidades de desenvolvimento, e como que isso tudo como é que é? Traduz. Tudo isso se traduz nas coisas que tu quer fazer. E ter um plano, né? Eu acho que isso também ajuda muito, assim. Então, o aspecto do planejamento, o aspecto da resiliência e do autoconhecimento. E eu acho que tu é uma pessoa bem resiliente, não à toa
tu sempre gostou tanto da coisa da maratona, né? O Rico correu, curiosidades aqui, né? Aleatórias. O Rico é maratonista, porque eu acho que uma vez feito, tu te torna maratonista, tu não era, né? Não me pede pra correr a maratona amanhã, mas... Não, tudo bem, mas tu é ultramaratonista, porque o Rico já fez provas de qual foi o máximo, 80? 80. De 80 quilômetros. E eu acho que isso tem uma questão física, né? Uma preparação física, mas tem que ter uma mentalidade, tem que ter um mindset muito, muito grande de resiliente, né? Eu acho que não é só uma questão assim, preparar fisicamente, qualquer um se prepara para correr. Eu acho que até talvez seja a parte mais fácil. Eu acho que o mais difícil de sustentar uma maratona, uma super maratona, é o aspecto mental da coisa mesmo. Por isso que eu disse, tu tem que exercitar o músculo, tem que exercitar o cérebro, tem que exercitar o mental, o emocional, né? Eu acho que eu trouxe duas características que, como eu comecei esse processo individual, vamos dizer assim, solitariamente, né? Eu fui dando os meus primeiros passos solitariamente. Hoje, inclusive, uma das coisas que já desde o final do ano passado que eu tenho procurado intensificar no meu processo, e que tu falou também, é essa coisa da construção de uma rede, sabe? De procurar outras pessoas que fazem o que eu fazem o que eu faço, ou passaram, né, pelo processo que eu tô passando, de troca, de dizer, olha, né, mas o meu início ele foi muito solitário. Eu baixei a cabeça e disse, pra onde que eu vou? Como é que eu vou pegar de novo? Como é que eu vou pegar esses caquinhos aqui que eu tenho? Como é que eu vou montar eles pra ver o que eu posso transformar daqui que faça sentido pra minha vida? Então esse foi um momento mais, assim, solitário, como eu disse. E aí eu acho que duas habilidades foram fundamentais para que eu desse esses primeiros passos, para que as coisas fossem evoluindo e ganhando sentido, que foi a organização e a disciplina, sabe? Porque isso eu acho também, assim, de novo, hoje eu tô num momento que eu organizei, estruturei e eu quero ampliar isso. E a minha necessidade eu preciso olhar, porque ninguém faz nada sozinho. Mas no início lá, eu precisei baixar a cabeça, ler, estudar, investigar. E eu me lembro era isso, assim, no meio da pandemia, né? Isso a gente tá falando 2020. Então, assim, comecei o ano com uma perspectiva, fechou tudo, e a gente tava com 2 crianças em casa, sem pra onde correr, nem nananã. Então, assim, durante o dia, pra mim, era impossível fazer qualquer coisa. Tu tava trabalhando home office e eu tava com 2 crianças menores de 4 anos em casa. Então, assim, não tinha como. E eu ficava de noite. Lembra que eu, tipo assim, todo mundo foi dormir agora. Às vezes eu ficava lá meia-noite, 1 da manhã, fazendo, lendo, estruturando, estudando, construindo, pegando ideia, ouvindo material. Enfim, eu acho que essa questão, essa organização e essa disciplina, a gente precisa ter. Pelo menos no meu caso, que foi, pegando aí a questão do empreendedorismo, né, de querer começar alguma coisa nova, é importante, vai ser fundamental, porque assim, a gente nunca vai ter tempo sobrando, a gente nunca vai ter recursos sobrando pra dizer, o que eu vou fazer agora? Então eu vou aproveitar que meu tempo tá sobrando e eu vou usar esse tempo. Tu vai ter que criar o tempo, tu vai ter que criar os recursos, tu vai ter que dizer, não, eu não tenho nada, então como é que eu faço com nada? É 0 recursos, então como é que eu... Entre o real e o ideal, o que é possível de eu fazer? Mas idealmente, se eu tivesse X de dinheiro, eu resolvi isso tudo. Mas tu não tem esse dinheiro, né? Então, como é que tu faz sem ter o dinheiro? Ou tu larga tudo de mão? Então, acho que foram coisas importantes, assim, que me ajudaram. Pausa técnica. Eu preciso. Tu precisa ir no banheiro? Então tá, então vai lá. Mas tava, batendo no amarelo já. Então tá. Falamos dos sinais, falamos de como superar medos e incertezas, falamos de quais habilidades a gente entende que nos ajudou nos nossos processos pessoais. Eu acho que um outro elemento que vem muito quando se fala em transição de carreira é a mitigação de riscos, porque sempre tem riscos nesse processo, né? Gente, fazer uma mudança, uma transição de carreira não significa que tu vai te atirar de bungee jump ou que tu vai te atirar do avião sem paraquedas, né? Então, assim, tu não vai dizer, agora isso aqui, não faço mais nada e eu vou começar do zero uma coisa, eu vou largar tudo. Tu consegue fazer uma transição, tu consegue fazer um processo identificando os potenciais riscos, fazendo um planejamento, dando os primeiros passos, tudo isso que a gente falou. Mas no nosso caso, quais foram os riscos e como que tu acha que a gente, né, procurou mitigá-los?
Eu acho que há muito tempo, sei lá, 8 anos talvez, a gente já falava sobre essa estratégia, assim, tipo, no caso do casal, né? Um arrisca e o outro joga mais safe, né? Então, um tem o trabalho lá 8 horas por dia, e o outro empreende. Algo assim, eu acho que é um fator de mitigar risco, né? O outro, sempre que possível, é minha visão, guardar, ter uma reserva financeira para investir, para abraçar problemas que venham, né? E quando eu digo investir é pegar e, tipo assim, eu tô nessa linha de trabalho, surgiu uma oportunidade. Essa é a hora de investir. Cara, se tu não tem dinheiro, tu perdeu aquela oportunidade. Né? Então, riscos, eles podem ser negativos e positivos. Então, para a gestão de risco, agora falando de gerente de projeto, tu Veste o chapéu aí. pode provisionar dinheiro, né? Tu pode delegar esse risco para outra pessoa, né? Então, tipo assim, olha, eu tô com um problema aqui de tempo. Então, essas atividades que eu faço, eu vou delegar para outra pessoa. Então, tu pode subcontratar alguém, tu pode pegar uma babá, tu pode ter um daycare, né? Então, isso aí minimiza os problemas que tu vai ter em relação a alguns riscos, né? Ou tu realmente atacar aquele risco, que é, cara, eu vou estudar mais, eu vou, que nem tu falou, né? Eu vou me preparar, eu vou pegar uma mentoria. Então, todos esses são fatores para atacar, mitigar, ou seja, diminuir a chance do risco ou até mesmo eliminar ele. E quando a gente fala de transição de carreira, olhar para esses riscos e dizer como é que a gente vai mitigando eles também é fundamental e faz parte do processo, né? Acho que volta para aquela história assim, cara, tu não vai te atirar, tu vai pensar, tu vai fazer um plano. Tu precisa agir, sim, tu precisa agir, né? Tu precisa saltar do avião, mas não precisa ser sem paraquedas. A la louca. E não precisa, sim, ser sem um instrutor também, porque tem gente que vai fazer os pulos lá com o instrutor, né? Não precisa O sair primeiro, sozinho. o primeiro vai ser sempre com o instrutor. E o segundo, e o terceiro. Legal, gente. Bom, enfim, espero que a gente tenha aí contribuído com essa temática que é a transição de carreira, né? E com as nossas experiências aqui, compartilhando um pouco com vocês como foi ou como é ainda o nosso processo. Se você tem alguma dúvida em relação também, ou outras questões sobre transição de carreira que queira compartilhar, coloca aqui nos teus comentários pra gente acompanhar também os comentários e seguir com essa conversa. Se tem alguma ideia de um novo tema, ou de um tema, não é um novo tema, de algum tema, algum outro assunto que a gente possa transformar aqui em episódio, trazer pro VidaCast, coloca também nos comentários, porque a gente tá sempre acompanhando e vai adorar saber e vai poder adorar trazer também o assunto pra cá. Legal? Se tu ainda não tá inscrita no canal, aproveita e te inscreve, deixa o teu like para que a gente saiba que tu chegou até aqui com a gente e te esperamos no próximo episódio do nosso VidaCast. Saúde? Não, o meu chá já foi aqui.